O programa Marca Você desta edição continua falando sobre crianças, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde delas. No programa anterior a gente teve um bate-papo com as crianças super legal. Se você perdeu, entre no nosso canal do YouTube, Marca TV Regional. E nós chamamos 4 profissionais para falar um pouquinho, dar algumas dicas e sugestões sobre a saúde das crianças. Vem comigo! Bom, primeiramente eu queria agradecer vocês, meninas, por receber a gente aqui também e falar sobre um assunto que é muito legal. A gente vai falar sobre saúde infantil. Eu vou apresentar, tá? Vou começar por ali, o Igor vai acompanhando a gente aí. Essa é a Lindsay, ela é psicóloga aqui na clínica, tá? Aqui desse lado a gente tem a Virgínia, que é fisioterapeuta, aqui sou eu, né? Aqui a gente tem a Tati, que é fono, e ali a gente tem a Ana Júlia, que é terapeuta ocupacional. Eu queria primeiramente começar falando o seguinte: a gente está falando muito de tecnologia, né? Celular, tablet, atrapalha no desenvolvimento das crianças? Lindsay, conta pra gente, na sua área, o que você sente? Bom, a tecnologia ela não atrapalha o desenvolvimento infantil, né? A gente observa que hoje ela contribui para os aspectos cognitivos, mas a gente hoje tem cuidado com relação ao tempo que a criança permanece nos jogos eletrônicos, né? Para que as crianças não percam a parte motora, a parte de socialização, consiga fazer outras brincadeiras como faz de conta, que vai contribuir para o desenvolvimento da criatividade, da afetividade, desenvolvimento emocional. Até o que a Lindsay falou, né? Quanto mais eles ficam no celular, menos eles se mexem, né, Virgínia? Eu acho que a tecnologia é isso mesmo, né? Ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo pode prejudicar. Então acho que os pais têm que ter essa medida, né? De quando oferecer, quanto tempo oferecer, né? Um exemplo de uso da tecnologia diferente de uma criança que só fica no carrinho assistindo um vídeo, comparando com uma criança que está de barriga para baixo, está buscando pela imagem, está se exercitando, está se movimentando. Então essa é a diferença. No carrinho ela está se privando de tudo isso, né? E quando ela está no chão, está livre, ela está aproveitando de todo o ambiente. Tati, você como fono, as crianças deixam de falar menos porque elas estão no celular? Deixam. Então assim, hoje o aplicativo, a gente tem muito aplicativo que auxilia, né, no desenvolvimento de fala e de linguagem, até mesmo pelo conteúdo, pelo vocabulário, mas é isso que a Lindsay falou. Tudo depende do tempo que a criança fica nesse celular. Tanto serve para desenvolver, para estimular, mas ele também priva a criança de ser estimulada de outra forma, né? Então... Ana Júlia, na sua opinião aí? É a mesma coisa, né, no celular. Como a gente trabalha muito com o brincar, né? O quanto a criança estar livre para brincar, poder ter um espaço, brinquedos em geral, não só aquela tecnologia, né? Limitar um pouco o tempo que você oferece aquilo, porque é necessário também, porque os aplicativos que o tablet oferece, que o celular oferece, tudo isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer e não pode privar a criança também do brincar. Traz um desenvolvimento também, né? Sim. Só que tem que ser moderado, né? Sim, o legal, assim, é usar a tecnologia associada às outras coisas, né? Então hoje a gente vê muito vídeo infantil que ensina muitas coisas, então isso é legal. Então a música tá falando de tal animal, então aí você oferece um objeto, um animal que simboliza. Né, é uma maneira de estimular e não ficar somente na frente de um tablet, né? Você tá mostrando para ele o que é aquilo que a música tá oferecendo e tá falando para ele, né? É um então, exemplo de fazer a criança se movimentar, né? Isso, e juntar os dois, né? O concreto com a tecnologia. Ô, Lindsay, na hora de falar não,
nessa hora, você como psicóloga, o pai fica, ou a mãe fica chateada de ter que falar não, e a criança às vezes também se sente oprimida, né? Tem uma maneira que seria assim, olha, um jeito mais tranquilo, ou depende da criança também, né? A criança entende isso como uma troca. Então, por exemplo, pesquisas dizem pra gente que o ideal é que uma criança de 2 a 5 anos, que ela tenha em média 1 hora por dia de contato com jogos eletrônicos. E a hora que os pais vão tirar ou dizer, nossa, já chegou esse limite, eles têm que fazer uma troca igual com essa criança. Porque muitas vezes o que acontece? Ele só diz um não, mas não dá algo que compete no grau de interesse, no grau de motivação que a criança tem. Né? Então, se eu falar não, agora pronto, chegou a hora de deixar o celular paradinho de lado. aí, vai ficar sem celular. Paradinho. Então, é lógico que a criança vai chorar, vai fazer, às vezes, um comportamento de birra, né? Porque ele não quer deixar uma coisa que é prazerosa para ela para trocar por uma coisa que tem um prazer desigual. Então, o legal é os pais colocarem esse limite, mas brincar com a criança, interagir, mostrar jogos até de quando os pais eram crianças, né? Na nossa época não existia o celular, nossa infância foi sem o celular. E a gente aprendeu muitas brincadeiras que a gente gostava, né? E que divertia também do mesmo jeito. Exatamente. Tati, existe uma idade, ó, com tantos anos a criança tem que estar falando, mastigando certinho, existe esse parâmetro? Sim, existe, né? Então, a criança, ela começa a falar as primeiras palavras em torno de 1 ano, né? Algumas, a gente tem uma variação, né? Em torno de 6 meses, algumas começam a falar com 1 ano e 6 meses, né? E se essa criança não está falando com 1 ano e 6 meses, a gente já tem que ficar mais atento. Quais sinais a gente tem que perceber, assim, que é mais perceptível que o pai para Quais os sinais que a gente tem que perceber que ficam mais visíveis para os pais e para as mães? Então, quando a criança ela é muito quietinha, né, não começa a soltar os sons que a gente chama de balbucio, né, aquele mamá, papá. Então, assim, a criança, quando ela não passa por essa fase, possivelmente ela vai, as outras fases ela também vai se atrasar, né? Uhum. Então, o pai já tem que perceber se é uma criança muito quietinha, né, e aí, se não começar a falar as primeiras palavras, que a criança geralmente começa a falar mamãe, papai, né, nesse devido tempo de 1 ano e 6 meses até 2 anos, aí tem que procurar. Ana Júlia, e a hora de fazer as coisas sozinho? Como é que funciona para o pai e para a mãe soltar? Então, é muito difícil a gente falar uma idade certa que a criança tem que estar fazendo as coisas, porque cada criança tem o seu desenvolvimento, né? A gente tem que respeitar essas fases. Esse tempo de cada um. Mas assim, em geral, com 1 ano e meio, a criança já está comendo com a colher sozinho. Aí uma atividade que demanda um pouco mais de destreza, né, que ela tem que trabalhar muito mais os dedinhos, né, a mão, que é o laço no cadarço, com 6 anos, mais ou menos, a criança tem que estar fazendo. O que é importante que os pais observem nas crianças é que elas começam a dar sinais de independência mesmo. Porque é aquele momento que eles começam a não aceitar ajuda. Falar, não, eu faço. Então os pais, no dia a dia, né, a gente tem que observar isso e não deixar passar. Começar a deixar a criança fazer sozinho. A gente vai pro intervalo e a gente volta com o bate-papo aqui com as meninas tirando as dúvidas pra gente. Batista de Carvalho, quadra 5 e 7. Rua Virgílio Malta, 546. Rua Antônio Alves, 2410. 3208-2410. E voltamos com o nosso bate-papo, falando da saúde das crianças, com essas 4 profissionais maravilhosas. Lindsay, eu volto com você agora. Quando uma criança ela precisa de um tratamento psicológico, com quantos anos? O que é ideal? Bom, a necessidade do acompanhamento psicológico ela é muito variada, né?
No meu caso, sou analista do comportamento e trabalho com desenvolvimento atípico, né? Meu público são autistas, síndrome de Down, crianças com transtorno de desenvolvimento em geral. E as crianças chegam para mim, às vezes, por volta de 1 ano, mais ou menos, para a gente trabalhar desenvolvimento de habilidades, eliminar excessos no comportamento, trabalhar com questões sociais, né? A criança não consegue ir para a escolinha, queixas desse sentido. Crianças do desenvolvimento típico, muitas vezes, elas necessitam do atendimento psicológico quando a emoção está de alguma maneira desregulada, quando acontece algum luto, quando acontece uma separação ou quando ela tem algum conflito que ela não consegue resolver. Pra gente falar em idade fica bem complicado porque de acordo com a necessidade. No caso, às vezes crianças muito pequenininhas que ainda não conseguem expressar adequadamente seus sentimentos, o nosso trabalho muitas vezes é na orientação dos pais, né? De como eles vão reagir aos comportamentos. Eles acabam vindo até você e todo mundo acaba como uma orientação. Que legal. Virgínia, um outro assunto que a gente vê muito é o desenvolvimento das crianças, né? Às vezes a gente percebe, tá com o pezinho meio torto, alguma coisa. Tem várias coisas que a gente pode perceber e pode ajudar, né? Pode. A fase de desenvolvimento é a fase mais importante, que tem muito a ver também com o comportamento, né? O que a gente tem que perceber durante o desenvolvimento são as fases do desenvolvimento, né? É muito importante que essa criança passe por todas as fases do desenvolvimento e que o ambiente que ela vive, a casa, a família, a gente tem que perceber como esse ambiente. É um processo, né? Uma criança bem estimulada, ela tá numa casa onde as pessoas conversam mais, onde ela ouve uma música, diferente de uma criança onde os pais são mais quietos, às vezes os pais não conversam. Então, isso faz parte do desenvolvimento, da comunicação, né, entre eles. Então, isso é muito importante e está dentro até da movimentação do que ele vai começar a fazer depois. Então, ele precisa disso tudo para poder se desenvolver, para poder desenvolver a parte motora. Os pais na são verdade, essenciais, são né? essenciais. Então, assim, os pais, às vezes, falam, o que eu posso fazer para estimular? Assim, muitas coisas, né? Mas a gente tem que prestar atenção em que fase que ele está, né? Às vezes o excesso é prejudicial, não é tão legal. Não pular as fases. Às vezes o excesso faz com que o pai, sem querer, né, pule a fase dessa criança. Então, por exemplo, a gente vê casos assim de crianças com 4 meses no andador, né? Ela não está pronta para isso, né? Ela só está pronta para ficar em pé. Não dá nem pra relar o pé. Não, ela está pronta para ficar em pé com 9 meses. Por quê? Porque ela passou por todas as fases. Ela passou pelo rolar, ela passou pelo rastejar, pelo engatinhar e assim por diante, né? Então ela não está pronta para aquilo. E aí a gente vê muito essa percepção de fases, né? Isso, e aí é onde a gente encontra atraso no desenvolvimento, atraso na comunicação, comportamento, né? A ponta do pé, né? Eles ficam na ponta do pé porque eles não alcançam o chão, né? Então a gente vê a ponta do pé, vem muitas crianças andando às vezes na ponta do pé e crianças que ainda não sentam porque ficam no andador. E postura também, né? E a postura, o que acontece? A criança com 4 meses, ela não tem controle de tronco, né? O que acontece? Ela vai brincar, ela acaba se jogando e aí isso dificulta tudo pra marcha lá na frente, que é o que os pais querem, né? Quanto mais cedo melhor, só que nós temos que essa fase, respeitar, né? Então eu vou estimular, quando ele precisa rolar, eu vou estimular ele a rolar, quando ele precisar sentar, eu vou estimular isso, e na fase do em pé a mesma coisa. Tati, a fono não é só fala, né? Você consegue agregar muito, né? Bastante. A fono, ela é muito ampla, né? Então, assim, a gente atende desde o recém-nascido até o idoso, né? E dentro dessa faixa etária enorme, a gente tem várias atuações, né? Com as crianças, a gente trabalha com as crianças que nascem prematuras, né? Trabalhar a sucção, a amamentação, depois desenvolvimento de fala, a introdução alimentar, né? Então a criança com 6 meses, quando está começando a comer, a gente tem muitas crianças que têm dificuldade na mastigação, então essas crianças também chegam pra gente no consultório. As dificuldades escolares, né? Então as crianças que têm dificuldade de alfabetização,
então por conta de processamento auditivo, né? Então são várias coisas. E aí o foco nosso de atendimento, que são as crianças com algum acometimento neurológico, né? Então são as síndromes, paralisia cerebral. Então a gente tem também tudo voltado para essas crianças em relação à alimentação, em relação à parte da fala, da linguagem, do conteúdo, porque às vezes as pessoas não sabem que a fala é diferente da linguagem, né, do conteúdo, o que essa criança está falando e como essa criança fala. Tem as trocas na fala, né? Ai, meu filho não fala o P, meu filho não fala o R, né? Então, assim, e existem fases para essa criança começar a falar, né? Então, é muito amplo. O que vocês acabaram de falar, o respeito a fases é essencial. Eu vou perguntar para Ana Júlia ali, quando procurar uma terapeuta ocupacional, mas ela vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Batista de Carvalho 178 3222 7921. Bom, a gente voltou, agora eu vou deixar a Ana Júlia responder pra gente. Quando a gente procura um terapeuta ocupacional, Ana Júlia? Bom, o terapeuta ocupacional trabalha com as atividades do dia a dia, né? A gente trabalha com troca de roupa, alimentação, todas essas atividades realmente da rotina da criança e do adulto, né? E na criança a gente trabalha com o brincar também. Então, assim, todos os aspectos sensoriais, motores, de motricidade fina, visual, tudo tem que ser trabalhado e observado na criança. O que ela está respondendo, o que ela não está. E aí, a gente, quanto antes procurar um TO, melhor, né? Porque, como a Virgínia mesmo falou bastante sobre respeitar as fases do desenvolvimento, é crucial para essa criança. Então, quanto antes a gente estimula esses aspectos da faixa, da fase de desenvolvimento que ela está, melhor vai ser, e aí menos déficits ou menos influência isso vai ter no futuro. Até porque a gente tem que se preocupar com fases posteriores, como a escrita, como a fase adulta mesmo, que muitas vezes a gente vê em nós mesmos dificuldades que poderiam ter sido trabalhadas quando éramos crianças e poderiam ter melhorado. E até a hora que a gente fala de tecnologia, as crianças elas estão muito mais espertas, né, gente? Você conversa, elas parecem adultas. Falam super bem, o estilo delas, né, mudou. Elas crescem muito mais rápido. E acho que por isso que às vezes a gente passa alguma fase, né? Bom, agora eu queria falar um pouquinho pra vocês do trabalho que elas fazem aqui na clínica, gente. É muito, muito, muito bacana. A Lindsay vai começar um pouquinho falando pra gente. Lindsay, aqui de psicólogo, vocês fazem um trabalho muito bacana com crianças especiais, né? Isso. Aqui na clínica nós oferecemos o atendimento através da terapia ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento, e a gente sempre trabalha, como eu disse anteriormente, com os excessos do comportamento e com as habilidades que estão em déficit, né, para tentar inserir essa criança no contexto dela para que ela participe com um maior grau de funcionalidade, com maior assertividade. Na sua parte aqui, Virgínia, deve ser muito gostoso, né? Vocês trabalham com crianças, assim, você vai ver algumas imagens aí, é muito legal, né? Muito o que vocês oferecem né? aqui, Na né? verdade, eles oferecem muito também para nós, essa troca é essencial, tanto para nós quanto para eles. Aqui nós somos em 3 fisioterapeutas, né? A clínica atende crianças de 0 à fase adulta, né? Então passa pela fase infantil, vai para a adolescência e a fase adulta, né? A gente atende as crianças, nós temos um programa de avaliação para as crianças de risco, fator de risco, que são os prematuros, baixo peso, né? E as crianças que têm
o desenvolvimento neuropsicomotor com atraso, né? E as patologias neurológicas, né? As síndromes, o autismo, a síndrome de Down, né? E a parte do adulto, né? O AVC, o TCE. Então, assim, todas as patologias neurológicas estão inclusas no nosso atendimento. E aí, o nosso atendimento é bem dinâmico, né? A gente usa muita coisa nova, muitos aparelhos, então tudo que tem de novidade, a equipe procura se especializar para trazer o melhor para as crianças e para os pacientes. Legal. Tati, como fono, é essencial também o trabalho com criança, né? O trabalho da fono é aquilo que eu falei, né? Então a gente trabalha desde o nascimento até a fase adulta, né? E aqui na clínica a gente tem 2 fonos e trabalhamos com autismo, a outra fono... A especialidade de vocês, né, Tati? Isso, a outra fono também trabalha com aba, como a Lindsay, e é voltado mais para o atendimento da criança com déficit neurológico, né? Então, que nem a Virginia falou, são as síndromes, paralisia cerebral, que a gente já falou. Então, e também vem algumas crianças com atrasos, trocas na fala, né? Então, abrange, é muito grande o atendimento. E fora a fono tem também a que você estava falando pra gente. Da pedagogia. Isso. A gente também tem uma pedagoga que atende aqui na clínica e ela atende as crianças que também... Porque assim, aqui as crianças elas passam com todas. É um processo, então, né? Passa com a físio, passa com a fono, também com a psicóloga. Então, a gente tenta permear essa criança de todos os lados, né? Então, tudo que a criança apresenta, ela passa por todas vocês. A gente trata. Ana, fala um pouquinho do seu trabalho aqui na clínica. A gente também trabalha na terapia ocupacional com crianças com diagnósticos como síndromes, paralisia cerebral, disfunções sensoriais, né? Nós somos 2 terapeutas ocupacionais, então eu fico mais com as crianças com alguma alteração motora, física, e a outra terapeuta tem mais... ela trabalha mais com essa questão sensorial da criança. Então, às vezes a criança tem um desenvolvimento típico e ela apresenta alguma disfunção sensorial específica. Então, isso também é trabalhado aqui, tanto crianças em fase escolar, bebês, a gente atende todas as idades. O trabalho delas é incrível, gente. Se vocês verem aqui, a estrutura, o jeito que elas tratam as crianças é lindo de ver. Lindsay, agora vai falar pra gente de um evento que vocês fazem, né? Fizeram agora no último dia 6 de outubro, que é comemorado o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, né? Isso. A nossa clínica, desde que ela foi fundada, a gente tem essa missão social também, né? A gente tem as abordagens terapêuticas e a gente sempre procura levar o que é de melhor para essas crianças. E também no último dia 6, como em outubro comemora-se o Dia das Crianças, então nós organizamos um evento onde as crianças foram brincar, né, na praça de um shopping da cidade, com o intuito de garantir, né, a acessibilidade, a inclusão e a diversão também para essas crianças. Meninas, eu queria, assim, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem aqui. É muito legal, vocês estão de parabéns. A clínica é muito bacana, tudo que vocês conseguem oferecer para as crianças. E, é claro, agradecer vocês pela oportunidade de a gente poder estar aqui e mostrar um pouquinho mais, viu? Obrigada, gente. Obrigada, a gente que agradece.
bacana o papo que a gente teve agora com as 4 profissionais da Clínica Osler. Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato com elas. O Marca Você vai ficando por aqui e deixa dicas, sugestões para você cuidar cada vez melhor do seu filho, prestar atenção nos sinais, são essencial, e família também, né, gente? É essencial. Marca Você se despede e até a próxima edição.